Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Depois de ouvirmos o deputado João Galamba, o mínimo que poderemos dizer é que o senhor fala em responsabilidade do Partido Socialista e eu tenho que falar de irresponsabilidade do Partido Socialista. É que perante o espectro da destruição do país, o Partido Socialista, em vez de se opor, abstém-se. Lava as mãos como Pilatos. Senhor Ministro, tenho que lhe dizer duas coisas sobre o que disse daquele púlpito. Quem vive acima das suas possibilidades. Quem viveu acima das suas possibilidades não foram os desempregados. Quem ganha 500 euros por mês ou quem tem uma reforma de 400 ou 500 euros por mês. Quem viveu acima das suas possibilidades foi a banca e o poder político que a protegeu, que protegeu a especulação e que destruiu durante anos a capacidade produtiva do nosso país. Quem viveu acima das possibilidades do país foram todos os que, como o senhor, agora estão a imputar responsabilidades aos trabalhadores e ao nosso povo. Esta é que é a verdade, Sr. Ministro. E vou-lhe dar uma segunda nota. As vítimas, Sr. Ministro, têm todo o direito a resistir e a dizer não a uma agressão e a dizer não e a resistir a este orçamento terrorista. As vítimas, Sr. Ministro, pode ter certeza, não se vão calar, daqui lhe asseguro, as vítimas não se vão calar, pode ter a certeza. E queria-lhe fazer uma pergunta no resto que me sobra. O cenário macroeconómico que sustenta a sua proposta orçamental caiu por terra. Recebeu hoje uma bomba teleguiada vinda da Comissão Europeia. Ao contrário do que diz o seu relatório, o senhor já não vai ter a zona euro a crescer a 1,1%. A zona euro vai crescer 0,3%, 0,5% e até a Comissão Europeia prevê que possa entrar em estagnação. Isto é, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Espanha não vão crescer o que o senhor diz que vão crescer no seu relatório do Orçamento de Estado, vão ficar a metade ou a menos de metade. O rombo que eu acabo de referir significam 80% da nossa procura externa, 80% das nossas exportações que o senhor prevê que vão crescer 4,8%. Neste relatório, com este rombo e esta bomba da Comissão Europeia, isso não vai suceder, Sr. Ministro. Daí a pergunta óbvia. Em nome do rigor que o senhor gosta de invocar quando lhe convém, vai manter as previsões que sustentam este Orçamento de Estado quando se percebe que elas metem água por todos os lados? Vai manter ou vai mudar o cenário macroeconómico, Sr. Ministro? Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, a intervenção que o Sr. Ministro aqui nos trouxe pode ser resumida a uma só frase. O nosso país está à beira do abismo e o Governo quer que o país dê o passo em frente. O que os senhores querem impor ao país não é nenhuma viragem, não é nenhuma mudança de rumo. É ir mais longe do que nunca na mesma receita e na mesma política de desmantelamento e roubo daquilo que é de todos, dos recursos do povo e do país. Os senhores anunciam a privatização da ANA e a alienação da rede aeroportuária, tal como propunha o PS, tal como se fez na Grécia, com os resultados conhecidos. A privatização da TAP, companhia de bandeira, o maior exportador nacional, tal como propunha o PS, tal como se fez na Grécia, com os resultados conhecidos. Se o governo PS Guterres tivesse privatizado a TAP, ela já não existia, tinha ido na enxurrada da Swissair, como os senhores sabem. Não havia hub nenhum porque não havia TAP. Os senhores querem encerrar centenas de quilómetros de ferrovia por todo o país, tal como o PS defendia, tal como se fez na Grécia, com os resultados conhecidos. Isto não é mudança de rumo nenhuma, Sr. Ministro. É prega fundo, é mais do mesmo. É levar mais do que nunca a política de roubo e agressão ao interesse nacional. Os senhores querem deixar as populações ao abandono e impor uma espécie de recolher obrigatório, cortando ligações fluviais,
fechando o metropolitano e acabando com carreiras de autocarros. Os senhores querem abrir um extraordinário e apetitoso negócio aos grupos económicos e para esses já há dinheiro. Para essas PPPs o dinheiro não falta. Cá estão os milhões no orçamento do Estado. Cá está o dinheiro para os mesmos do costume e os sacrifícios para os mesmos que andam a pagar a fatura há mais de 30 anos. Aquilo que nós colocamos, Sr. Ministro, é uma política profundamente diferente, em que se vai buscar o dinheiro onde ele está, que se opte, de facto, por não estar já nem em cima do muro, mas como cúmplice ativo neste roubo que está a ser feito ao país e aos trabalhadores. Quando os senhores anunciam o desmantelamento de uma parte fundamental dos serviços públicos, a privatização dos Correios e dos serviços postais, o encerramento que já começou no governo PS e que aí continua na política do atual governo, o encerramento das estações e postos dos Correios, aquilo que nós dizemos é que já chega de mais do mesmo. E aquilo que já estamos a observar no dia-a-dia, que as populações se recusam a comer e calar, é porque nós afirmamos que há uma alternativa. E quando nós dizemos que não podemos aceitar que os senhores sejam o governo da destruição, do desmantelamento e o senhor Ministro seja o Ministro do Desemprego e da Precariedade, é porque nós não podemos aceitar que continuem incólumes os interesses dos grupos económicos e perante a chantagem imoral que os senhores querem impor aos trabalhadores, ou despedimos muitos ou despedimos todos. Aquilo que nós temos é que fazer essa mudança de rumo que os senhores prometem, mas não cumprem. A mudança de rumo está efetivamente em defender o serviço público, em defender o setor público, de facto, ao serviço do povo e do país, da produção nacional e da economia nacional. E isso implica, de facto, um outro orçamento diferente, um outro orçamento totalmente diferente daquele que os senhores impõem a este país. Muito obrigado. Obrigada. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Senhor Ministro, a democracia construída com o 25 de Abril consagra direitos na proteção à pobreza, não consagra esmolas ou caridadezinha. O Governo, com este orçamento, torna num inferno a vida de milhares e de milhares de portugueses, atira cada vez mais pessoas para a pobreza, para depois anunciar esmolas, sabendo muito bem que não resolve nenhum dos seus problemas. O objetivo é enganar os portugueses. Se dúvidas existissem, Sr. Ministro, os 230 milhões de euros anunciados aqui com pompa e circunstância contrastam com os mais de 2 mil milhões de euros roubados nos cortes nas pensões e prestações sociais. Como dizia o meu camarada Jerónimo de Sousa ontem mesmo, dão com uma mão, tiram com 10. E, portanto, hoje nós sabemos que a realidade é bem diferente deste programa de emergência social. Aliás, hoje já estão a ser notificados os aposentados da administração pública com a informação que vão ser retirados 50% do subsídio de Natal. Mas, Sr. Ministro, quem o ouve, nem parece que estamos a falar do mesmo Orçamento de Estado. Deve ser um Orçamento de Estado imaginário, distribuído pela bancada do CDS-PP. E, portanto, eu quero lhe fazer um conjunto de perguntas. É ou não verdade, Sr. Ministro, que este orçamento rouba salários a quem trabalha, seja por via do corte de subsídio de Natal e subsídio de férias, seja por via do aumento de mais 10 horas de trabalho por mês, trabalho de graça? É ou não verdade que este orçamento rouba mais de 2 mil milhões de euros em reformas e prestações? Mais de 1 milhão de reformados vão viver pior graças ao CDS-PP. Hoje mesmo, Sr. Ministro, uma notícia se refere que mais de 50% dos idosos e dos estudantes perdem o passe social. Sr. Ministro, esta medida tem visto familiar? Pergunto-lhe. É ou não verdade que este orçamento rouba por via de mais impostos para quem trabalha? E onde para o CDS-PP que dizia nem mais 1 cêntimo em impostos? Bem, depois das eleições, mais IVA, mais IRS, mais IMI, enquanto os ricos esfregam as mãos de contente. Embuste das pensões mínimas, Sr. Ministro. O Sr. Ministro não aumenta nada. O Sr. Ministro congela o poder de compra de algumas das pensões mínimas e reduz por via da inflação a grande maioria das pensões. O que o Sr. Ministro faz, com aliás aumentos que são verdadeiramente miseráveis de 20 cêntimos por dia, é manter na miséria quem recebe pensões de miséria. Essa é a pura da verdade. Mas, Sr. Ministro, se nós tivéssemos alguma dúvida relativamente à dita consciência social deste orçamento, o Sr. Primeiro-Ministro tirou-as toda e qualquer dúvida relativamente a este orçamento. O Sr. Primeiro-Ministro diz: só vamos sair da crise empobrecendo. Esta é a dura realidade.
O orçamento, os números do orçamento demonstram que este governo prepara-se para atirar para a pobreza milhares e milhares de portugueses, agravando as condições de vida dos portugueses. E isso é verdadeiramente inaceitável. E, portanto, para que os ricos fiquem cada vez mais ricos, o governo não tem qualquer tipo de problema em retirar a quem vive da sua reforma ou quem vive do seu salário. Esta é a vergonha deste orçamento, é esta a realidade, não é a mistificação que o Sr. Ministro aqui veio anunciar. Aqui a credibilidade e o rigor deste orçamento e a sua justiça fiscal. E eu vou contrapor e convidá-lo a ser político e ético, verdadeiro. Primeira nota, cenário macroeconómico. As exportações portuguesas já estavam em risco, estão hoje em maior risco do que ontem. A zona euro está em vias de recessão. O cenário macroeconómico em que se baseia este orçamento pode ruir como um baralho de cartas. Segunda nota, execução orçamental. O senhor preza muito a unidade técnica de acompanhamento orçamental, eu sei, todos sabemos. Então comente, por favor, aquilo que são os 11 riscos suplementares num quadro de políticas imutáveis identificáveis pela UTAU. Desde os riscos dos custos acrescidos do BPN até aos custos não quantificados do Fundo de Pensões do setor bancário. Num quadro de recessão agravada, que nos coloca já depois da Grécia, numa recessão pior que a Grécia para o ano, a execução orçamental deste orçamento é mais que duvidosa, chamemos assim. Terceira nota, o anúncio feito aqui ontem pelo Sr. Ministro das Finanças, é que ele diz duas coisas contraditórias. Por um lado diz que, apesar das previsões da Comissão Europeia, o cenário macroeconómico é imutável. Que apesar de tudo e dos riscos, a execução orçamental vai correr às mil maravilhas. E, simultaneamente, diz aqui ontem que não dá garantias ao país e aos portugueses que, mesmo com esta austeridade, este orçamento seja executável e que não seja necessário novas medidas adicionais. Disse o Sr. Ministro das Finanças ontem aqui. Isto é, tudo isto não serve para nada. Este orçamento terrorista, apesar da austeridade dos impostos e dos cortes sociais, não servem para nada e é preciso, ou pode ser preciso, mais austeridade e mais impostos. Aliás, a Comissão Europeia hoje já indicia isso mesmo. Por isso, lhe lanço dois reptos que já coloquei ontem ao Sr. Primeiro-Ministro e a que ele indelicadamente não respondeu. Não sei se foi por, desprezo desta bancada, se foi por desprezo de quem lhe perguntou. Em vez de defender o rigor e a credibilidade deste orçamento, porque é que o senhor não promove antes, desde já, a renegociação da dívida pública antes que ela nos seja imposta em condições vexatórias? Segunda questão. Em vez de defender a credibilidade e o rigor deste orçamento, promova o alargamento do prazo de ajustamento orçamental. Defenda um ritmo de diminuição do déficit orçamental compatível com este país. Defenda a criação de folgas orçamentais que possam promover o crescimento económico deste país. Quanto à anunciada injustiça fiscal, ou melhor, quanto à anunciada equidade fiscal deste orçamento, dou-lhe dois exemplos que gostaria que comentasse. Acha legítimo aumentar o IRS para os reformados e pensionistas, aqueles que ganham 400, 500 e 600 euros? Acha legítimo e acha que isto é equidade fiscal aumentar brutalmente a carga fiscal para as micro e pequenas empresas e, simultaneamente, manter, conservar, prorrogar, mesmo que contra o direito comunitário, as mesmas isenções na Zona Franca da Madeira? Acha legítimo os senhores dizerem que na Europa defendem a eliminação dos offshores e aqui, na prática, no seu orçamento terrorista, Sr. Ministro, no seu orçamento terrorista, manter de facto, na prática, o regabof fiscal na Madeira?